A Rosiane Cristina fez uma pergunta bem intensa esses dias. Ela mandou o seguinte: Adriano, por que se perdoar é algo tão difícil? Muita gente se pergunta disso também. Muita gente tem dificuldade para se perdoar. Se perdoar de alguma atitude que cometeu no passado, alguma escolha. Pode ser difícil se perdoar de alguma determinada atitude que nós tenhamos tomado, né, no passado ou recentemente. E o tema perdoar a si mesmo, ele é interessante porque às vezes perdoar o que nós realizamos contra outras pessoas pode ser mais difícil do que às vezes perdoar algo que outra pessoa fez para nós. Isso acontece porque muitas das vezes que nós não conseguimos nos perdoar é porque nós mesmos somos muito autocríticos. Às vezes esse padrão de sermos muito críticos e muito rígidos conosco vem de uma sensação de muito tempo, onde nós desejamos ser perfeitos, ou seja, é um desejo de perfeccionismo que nós não conseguimos alcançar. Às vezes acabamos criando expectativas que não existem, e isso acaba resultando numa condição onde a gente acaba achando que nós não merecemos o perdão, porque nós não conseguimos fazer tudo certo, porque o nosso padrão acabou sendo muito elevado, criado por nós mesmos, às vezes em comparação com outros padrões de outras pessoas, e por nós não termos compaixão conosco, a gente acaba nos colocando numa situação muito crítica, muito pesada. Às vezes a gente não consegue se perdoar por atitudes que acaba cometendo sem querer no dia a dia. A autocompaixão, existem alguns livros que retratam ela como se fosse uma espécie de antídoto para curar a autocrítica. Olha que interessante, a autocompaixão é como se fosse um antídoto que cura essa autocrítica constante. Quando você é muito crítico consigo mesmo, é como se você tivesse na sua cabeça o tempo todo um juiz te condenando. Ele está sempre apontando o dedo para você, dizendo que você errou, que você é uma pessoa ruim, que não tem qualidades. Esse juiz, como eu disse no início desse vídeo, pode ser considerado a sua autocrítica. E a gente aplica a autocrítica em nós de maneira muito mais severa do que com qualquer outra pessoa. E essa autocrítica convence você que você não merece ser perdoado, e sim que merece ser punido sempre. Agora, para a gente conseguir se livrar dessa autocrítica constante, nós precisamos aprender a fazer uma coisa que você já sabe fazer. Você sabe tratar outras pessoas de maneira muito boa. Você é perdoador com outras pessoas, você lembra as qualidades que outras pessoas têm para elas, ou seja, através de elogios. Você trata as outras pessoas de maneira muito boa. Agora, que tal você fazer isso com você mesmo? Que tal você ser perdoador com você mesmo? Que tal você lembrar das qualidades que você mesmo tem? E sempre aumentar a sua autoestima. Reflita nisso um pouco. Como é que você tem tratado as pessoas que você ama? Se você tem tratado bem, qual razão você tem para tratar você mesmo mal? Você é a pessoa mais importante do seu mundo. Sem você, você não existe. Então é você que tem que ser tratado bem por você mesmo. Mime você mesmo, elogie você mesmo, valorize você mesmo. Outro fator é que nós temos uma tendência de nos identificar fortemente com os erros que nós mesmos cometemos. Isso significa que, ao invés de nós olharmos o erro nosso como algo que não pertence ou que não seja eu, a gente começa a achar que o erro somos nós. Ah, eu sou assim. Não é assim. O erro, pensa no erro como uma mancha que apareceu na sua camiseta. O que você faz quando você tem uma camiseta manchada? Você tira a camiseta, coloca uma nova, uma limpa. Você não vai arrancar o seu peito, você não vai arrancar seus braços, a sua barriga. Não, porque a mancha não faz parte de você. Ela está na camiseta. O erro que você comete com uma pessoa, ela não é você. O erro não é você, o erro é uma atitude que você tomou. Se essa atitude foi errada, tire ela de você. Jogue pra longe, mude. A troca de roupa é como se você perdoasse ou pedisse perdão para a pessoa que você cometeu um erro. Faça isso com você mesmo. Outro ponto que é difícil com que a gente possa nos perdoar é o fato de que a gente pode começar a justificar na minha cabeça que se eu me perdoo, eu estou abrindo uma porta para que eu possa cometer aquele erro novamente. Ou seja, se eu cometi algo grave no passado, e se eu me perdoar, eu estou me autorizando, digamos assim, para cometer aquele erro de novo no futuro. Tem gente que pensa assim. A gente pode até fazer uma analogia bem interessante. Quando você coloca a mão no fogão quente, você desligou aquela boca do fogão, mas ela ainda continua quente. Quando você põe a mão ali e percebe que está quente a ponto de queimar a sua mão, será que daqui a alguns dias você vai colocar a mão de novo lá assim? Não.
Você não vai pôr a mão porque você vai lembrar que aquela atitude tem uma consequência, que aquela consequência no passado te machucou. Então, quando você comete um erro que você não tá conseguindo se perdoar e tá com medo de perdoar a si mesmo, porque se eu me perdoar, eu vou cometer de novo. Pense nessa analogia. Se você põe a mão no fogo quente, numa travessa quente, você na próxima vez vai pensar de 2, 3 vezes antes de fazer isso de novo. Por quê? Porque você sabe que aquilo traz consequências negativas. Ou seja, aquele erro vai te trazer uma consequência negativa. E aí, você não irá cometê-lo novamente. Lembre-se que o perdão é como se fosse uma cura que você está dando ao seu coração. O seu coração está machucado. Quando você perdoa, você está removendo aquele machucado. Quando você perdoa outras pessoas, você está tirando aquele machucado que ela fez em você de você. Quando você se perdoa, você está fazendo a mesma coisa com você. Quando você consegue se perdoar, você consegue se viver em paz. Você não critica a si mesmo. Só que para isso, nós precisamos ter uma autoestima elevada. Porque às vezes quando éramos pequenos, quando éramos crianças, às vezes nós éramos tratados de um modo sem maldade, mas que fez com que a gente achasse que nós não somos capazes de fazer tal coisa hoje, depois de adulto. Então talvez a gente ache que a gente não merece ser perdoado, mesmo que seja por nós mesmos, porque lá no passado, quando nós éramos pequenos, nós não tínhamos o valor que deveríamos ter. Nós não éramos elogiados, nós nunca fomos incentivados a fazer algo mais grandioso. Sempre era uma certa desconfiança. Ah, você não é capaz de fazer isso. Ah, você não vai conseguir fazer isso. Você não presta pra nada, você não presta nem pra fazer isso. Que é comentários assim, como eu disse, feitos até mesmo sem malícia, sem maldade dos nossos pais, pode fazer com que a gente fique limitado a ter uma baixa autoestima, o que vai afetar a nossa vida inteira. E esse tipo de pensamento de que nós não merecemos, que nós não temos qualidades, que nós não somos bons o suficiente, pode fazer com que a gente acredite fielmente que nós não merecemos ser perdoados. Esse tipo de condição é como se fossem placas de trânsito acenando para você sempre aquilo que você errou. Para onde você olha tem uma placa de trânsito te condenando. Você não presta, você não faz isso correto, você não tem amigos, ninguém gosta de você porque você é assim. Então você tem que remover essas placas de trânsito negativa e colocar placas de trânsito te apontando o caminho que você vai prosperar, que você vai ser uma pessoa feliz, que você vai ser uma pessoa em paz consigo mesmo. Até interessante, já aproveitando o engajamento aqui desse vídeo, eu tenho um curso voltado para autoestima que é extraordinário. São mais de 100 horas de conteúdo exclusivo voltado para autoestima, onde vai te ajudar a melhorar a imagem interna que você tem, porque hoje você tem um pensamento interno. Você precisa descobrir a origem daquilo que fez com que você acreditasse que você não merecesse. E a gente faz esse descobrimento no curso. Você vai descobrir isso, vai começar a colocar em prática uma coisa chamada meditação, que talvez você ainda não sabe o poder que isso tem, e é algo conhecido como Mindfulness. Isso eu vou deixar para você descobrir no curso. Mindfulness, hoje, praticamente ninguém pratica. A hora que você aprender a fazer isso, você vai perceber o quão valioso será essa atitude. Então são mais de 100 horas de conteúdo, tudo voltado para você melhorar de fato a sua autoestima, e ainda de bônus, você ganha um e-book maravilhoso que vai melhorar ainda mais como você pensa dentro de você ao seu favor. Então façam essas reflexões. Lembre-se que você tem muito mais qualidades do que defeitos. Lembre-se que tem muitas pessoas que te amam mais do que você imagina. Lembre-se que você é mais valioso do que você pode imaginar para outras pessoas. Todas as pessoas próximas a você querem sempre o seu bem. Então lembre-se, você merece ser perdoado. Deus já te perdoou. Antes que você mesmo pensasse em se perdoar, Deus já te livrou do erro faz muito tempo. Deus, inclusive, é muito, muito bom nesse sentido. Eu não vou tocar muito nesse assunto para não deixar o vídeo maior do que ele já está, mas ele é maravilhoso. Ele já te perdoou faz tempo. Faça o mesmo com você mesmo. Perdoe-se. Você merece ser perdoado. Você merece ser feliz. E caso você tenha interesse no curso, vou deixar o link dele com desconto de mais de 60%, ou seja, ele tá R$ 49,90 aqui na minha bio. Você clica na minha bio aí que você vai achar o link para você ter acesso ao desconto. Vai lá que tá valendo a pena.